Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou fazer um comparativo entre duas personagens. A primeira personagem é Emma Bovary, do livro de Gustave Flaubert chamado Madame Bovary. Esse já é bem conhecido aqui do canal. E a segunda personagem vem de um filme. O filme se chama Aurora, de um diretor chamado Murnau, um filme antiguinho, de 1927, filme mudo, e eu vou fazer esse comparativo. Emma Bovary é de 1857. 60 anos depois, nós temos o lançamento desse filme. Então, de questão de tempo, essas personagens se aproximam muito. E eu vou conversar um pouquinho sobre essas características. Veja, vamos lembrar um pouquinho. Não vou falar o enredo, não vou explicar tudo do filme e da história do livro, logicamente, mas vamos observar que nos dois casos, as duas personagens têm um mesmo dilema, digamos assim, que é um momento de fuga de sua vida e o adultério é aquilo que vai ser um dos focos do enredo, nos dois casos, nas duas histórias. Veja, no filme, inclusive, não há um nome próprio para os personagens, eles são caracterizados por seu papel social. Então, a gente tem o marido, a esposa, a mãe, a sogra, a criança, o filho. Então, são assim que eles são denominados. Então, mas eu vou focar um pouco mais na personagem do marido. Veja, na Emma, nós temos já aquela pessoa vaidosa, egoísta, que vive a sua vida pensando apenas em si mesma, não satisfeita com o seu casamento, vai buscar em outras aventuras, por meio do adultério ela vai tentar se satisfazer e ela vai se perder cada vez mais. E em busca de uma felicidade que ela mesma já percebeu que não vai encontrar da forma como ela tentava procurar. E ela vai cada vez mais sucumbindo a todo esse imaginário dela mesma. E o marido, no filme, ele conhece uma mulher da cidade, ele que era do campo, conhece uma mulher da cidade, se apaixona por ela, pelos luxos que ela apresenta, e ela o seduz. Seduz dizendo as oportunidades que ele pode ter na cidade, as coisas boas que eles podem viver juntos. Ela apresenta, assim, na verdade, um certo aspecto de interesse, porque a ela pensa como ele é do campo, ele tem uma fazenda, ele pode vir a ajudá-la muito, de certa maneira. Então ela tenta seduzi-lo e ele cai nesse conto. Então vamos lá. Em Emma, nós vemos ela traindo o esposo constantemente, se desvirtua completamente, esquece de suas habilidades. Ela tem uma filha que simplesmente a ignora, ela tem um asco da própria família, justamente porque ela não aceita a realidade dela. E o que vai juntar esses dois personagens? O marido no filme e Emma no livro. O que vai unir os dois personagens de certa forma é a ideia da morte. Mas vai também vai dar direções diferentes a esses dois personagens. Em Emma, ela já não contente consigo mesma e cheia de problemas, cheia de dívidas, ela recorre ao envenenamento. Para ela não há mais saída, então ela decide morrer, dar cabo da própria vida. Então ela não encara a sua realidade até o fim. Ela fica naquele egoísmo até o fim. E ela, como ela optou pelo envenenamento, a morte dela é lenta. Então a gente não sabe bem ao certo se houve ali um arrependimento. Uma morte lenta, ela é passível de arrependimentos, né? Então ali a gente não tem uma noção muito clara se houve mesmo um arrependimento ou não. Mas ali no leito de morte, até o fim da sua consciência, ela não conseguiu confessar-se ao marido. Ela escreveu uma carta previamente, deixou lá e pediu para ele ler apenas depois de sua morte. Então ela não conseguiu revelar a verdade e encarar essa verdade, mesmo no fim de sua vida. O que aconteceu diferentemente com o marido, no caso do filme. Ele planejou com a amante a morte da esposa.
para que ele e a amante pudessem ficar juntos, ele planejou a morte da esposa, que seria num passeio de barco, ele acharia uma maneira de matá-la e jogá-la no rio. Terrível, né? Um assassinato ali frio. Então, na execução desse plano, colocando a esposa no barco e indo pelo rio, ele realmente tentou, usou das próprias mãos. E quando ele estava tentando matar a própria esposa, ele olhou nos olhos dela. E ao perceber a sua fragilidade e a sua própria natureza ali assustada, não acreditando que o próprio marido fosse capaz disso, ele olhou nos olhos dela e se arrependeu. E naquele momento ele se transformou, ele ficou se sentindo um monstro, imundo em sua alma. Ele olhou a realidade dele, ele encarou a realidade dele. E ao encarar essa realidade, ele percebeu que loucura ele estava fazendo. Claro que, a partir dali, a esposa perdeu totalmente a confiança nele. Então, o filme é belíssimo, porque vai tratar dessa redenção, dessa maneira de se redimir diante da esposa. E então, nós temos duas personagens completamente diferentes diante da ideia da morte. Em Emma Bovary, ela negou sua realidade até o fim. Já com o marido, no filme, ele encarou a sua realidade. E diante desse momento de olhar a sua verdade, a sua realidade, a sua esposa, enfim, ele percebeu que não era correto o que ele estava fazendo. E aí eu termino perguntando para você o seguinte: quantas vezes você ignorou o seu dever no dia para viver uma vida que não foi sua, que não era sua? E quantas vezes você terminou o seu dia frustrado justamente por não ter vivido o seu dever? Essa é a reflexão do dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!